Teremos então agora a fala do Leandro. Já está aí. Já estou aparelhado aqui. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao gentil convite da organização do evento. E eu e a Ana Carla, a gente viaja muito por aí, né? Se encontra bastante, felizmente também. E dificilmente a gente tem uma atenção tão especial como a gente está tendo aqui para a organização do evento. E eu queria, de público, fazer esse agradecimento que eu já fiz para o Rômulo, para o Rubem e para a Kátia, enfim, Kátias, né? E todo mundo que está envolvido. Porque eu também já organizei congressos e eventualmente trabalho com isso e sei a dificuldade que é, assim, conduzir as coisas dessa maneira. Então só esse registro acho que é fundamental fazer. E, enfim, a Ana Carla trouxe um tema e permitiu uma entrada muito bacana para o que eu pretendo falar agora, né? Que é essa necessidade de construção de uma abordagem mais formalizada da economia da cultura. Porque eu, muitas vezes, me peguei em crises existenciais pensando, pô, mas o que é a economia da cultura? Né? O que eu, como economista, posso contribuir, né, nesse campo da formação de bens, da formação de serviços, da formação de, sobretudo, bem-estar, que é do que se ocupa a ciência econômica. E tantas vezes me peguei pensando e produzindo, escrevendo sobre isso, e eu cheguei à seguinte conclusão, que existem diversos approaches, diversas abordagens, diversas aproximações ao tema da economia da cultura, que podem ser dadas lá pela antropologia, pela ciência política, pela produção prática de cultura, pelo planejamento urbano, uma série de abordagens, e a economia é uma delas. Agora, se eu observo a economia da cultura a partir da economia, eu me pego num certo compromisso, isso é pessoal, é bem particular mesmo, de ver quais são os instrumentos tradicionais que podem ser aplicados para analisar o setor cultural. Eu acho que esse é o primeiro passo quando se fala de economia da cultura a partir da abordagem da ciência econômica. Naturalmente, os instrumentos tradicionais eles têm uma capacidade não tão completa, não tão acabada de traduzir o setor cultural. Entretanto, se a gente não constrói a partir dos instrumentos tradicionais, a gente vai estar transgredindo em cima do nada, aí fica muito complicado. Aí vira uma transgressão vazia. É necessário transgredir, é necessário ousar do ponto de vista da análise econômica, mas conhecendo lá, né, o que tradicionalmente a economia poderia dizer. Só nesse sentido, gente, desconsiderando essas transgressões necessárias para entender o valor simbólico, para entender uma série de operações sobre o setor cultural que a economia tem obrigação de fazer, de ousar nesse sentido, já temos resultados muito positivos do ponto de vista de reflexos em cadeias produtivas, do ponto de vista de retornos multiplicadores, né, em geração de emprego, geração de renda, e empregos muito mais qualificados, empregos com muito maior valor agregado, com muito maior autoestima vinculada ao ofício mesmo da produção econômica. Então, nesse sentido, e aí vai um depoimento, nós criamos lá no Rio Grande do Sul um curso de pós-graduação em Economia da Cultura, até tocando um pouco no tema que o Rômulo abordou. Nesse curso a gente propõe isso, propõe primeiro uma abordagem mais tradicional, ou seja, que a economia, né, tem a dizer lá seus estudos de impacto industrial, de cadeias produtivas. Num outro momento a gente incorpora lá os estudos de teoria cultural, para ver o seguinte, olha, o sujeito que está se formando em economia da cultura tem que entender o que é cultura, ou pelo menos se propor a pensar sobre isso, porque afinal de contas é tão difícil, né, entender esses aspectos. No momento final do curso, a gente tem lá o campo da gestão cultural. Então, eu falo isso só para ilustrar como eu vejo que se estabelece com relevância essa entrada da economia para entender a economia da cultura. Pode parecer até algo meio contraditório, quer dizer, como é que é a economia da cultura então é a economia, mas como assim? Por que a economia ainda não entrou de cara nessa história, né? Então eu acho que esse é o papel como
como economista e como quem propõe esse tipo de estudo dentro do olhar da academia na economia, pensar um pouco no que tradicionalmente pode ser produzido em termos de dados e de subsídios para se construir uma política cultural mais orientada e mais focada. Então, o que eu trouxe aqui hoje é um exemplo, né, de algo que nós estamos construindo em termos de avaliação de política cultural. Porque muito se pensa na academia, mas há um certo gap, um certo espaço entre a ciência que se produz e as tecnologias que são geradas a partir dessa produção científica. Então, eu acho que o momento agora é de testar tecnologias com base no que está sendo pensado para a economia da cultura. E uma tecnologia fundamental é produzir mecanismos de avaliação a partir da construção de dados para a política cultural. E acho que essa tecnologia a gente já tem um certo acúmulo de massa crítica suficiente para propor. Então, assim, fundamentalmente, a economia, ela é uma... Até eu trouxe esse pequeno texto do Keynes, que o Keynes brincava muito com essa coisa do comportamento touro-urso, né? Então ele dizia que o comportamento das finanças é burro, é touro. Mas em época de crise todo mundo vira urso, ou seja, hibernando para saber o que está acontecendo nos mercados. E acho que nesse momento de hibernação dos mercados, é importante a gente ter instrumentos para orientar os mercados e dizer o seguinte: olha, investimento em cultura, ele pode ser acompanhado de uma maneira mais organizada. Hoje em dia se lida muito com a teoria do filantrocapitalismo, né? Aquela coisa das empresas que investem no terceiro setor quererem acompanhar os resultados dos seus investimentos, né? Então, eu queria dizer isso, quer dizer, às vezes somos touro, às vezes somos ursos, e atualmente vivemos um momento urso dessa crise. Mas quando o Keynes toca na ciência econômica, e acho que numa mesa de economia da cultura é imprescindível falar um pouquinho dos limites e das fronteiras da própria ciência econômica, ele dizia que a teoria econômica ela não fornece um elenco de conclusões estabelecidas e que são imediatamente aplicáveis. A economia é um método e não uma doutrina. Ela é uma técnica de pensamento que ajuda o indivíduo a tirar conclusões corretas sobre um aspecto específico da realidade. Então, quando os teóricos da economia diziam o seguinte: olha, o mercado livre, não regulado, ele traz as respostas mais adequadas a todas as demandas específicas individuais, trata-se de uma forma de compreender aquela realidade dado um agregado de técnicas, não se trata de uma doutrina. Então acho que é muito importante a gente pensar o seguinte: quando você olha para o mercado, o problema não é o mercado em si. O mercado ele é um fato inerente às necessidades que a humanidade possui, ou seja, o mercado é quando dois agentes se encontram, um com uma oferta, o outro com uma demanda específica, ou os dois com duas demandas e criando ofertas para satisfazer suas próprias demandas, se encontra e daí se estabelece a relação econômica e se estabelece o mercado. Então, fundamentalmente, são as demandas individuais, necessidades individuais de sociedades, de pessoas que não são uma ilha, não são autárquicas, não são sozinhas no mundo e não podem satisfazer suas necessidades, a não ser que sejam lá o Robinson Crusoe. Enfim. Então, daí se forma o mercado. Então, dizer que a culpa é do mercado, o mercado em si não tem culpa de nada. A culpa talvez esteja na forma como os mecanismos de regulação desse mercado se estabelecem, na forma institucional, na forma legal, ou mesmo nos hábitos que são formados a partir das necessidades. Isso talvez pode traduzir a carência de certos bens específicos. Então, assim, quando você fala, olha, o mercado patrola a produção de bens culturais, eu vejo uma certa inconsistência nesse argumento. Eu acho que a falta de regulação, a falta de pensamento em termos de política cultural, em que se privilegia em todos os elos de uma cadeia específica, que se olha a produção, que se olha a demanda, em que se olhe a capacidade de formação de bens que satisfaçam necessidades que, por sua vez, também têm que ser incentivadas. Ora, quer dizer, só sente a falta de um bem cultural a pessoa que desenvolveu a necessidade desse bem cultural. E para desenvolver essa necessidade de bens culturais, você precisa de políticas de formação de capital humano, você precisa de políticas que permitam que os agentes tenham a capacidade de escolher.
E a economia, no seu conservadorismo, e é bom também que a ciência seja conservadora, que a gente pode brigar, exatamente, a gente pode revolucionar a ciência, porque se ela não fosse conservadora, a gente não teria sobre o que, né? Volta a minha fala, não teria em cima do que transgredir, né? Então, há alguns anos atrás, Amartya Sen, economista indiano, ganhou um prêmio Nobel de Economia, nossa distinção com louvor máxima para um economista, justamente discutindo isso, quer dizer, capacitações. Quer dizer, só há desenvolvimento econômico se os agentes desenvolvem capacidade de escolher e têm liberdade para fazer suas escolhas. Mas só há liberdade para fazer as escolhas se formam condições para as escolhas. Aí são as capacitações. Então veja só, a gente tem certas discussões de fundo que eu acho que são necessárias de serem feitas. São necessárias de serem feitas que pautam, sobretudo, essa nossa atuação cotidiana, inclusive. E essas discussões de fundo, mais filosófico, teórico, elas habitam fortemente o campo da economia. Né? Eu não vou me prender muito nisso, senão realmente iremos muito longe. Eu preciso chegar focar no meu exemplo que eu trago aqui, que é esse de avaliação de políticas culturais. Então eu trouxe esse que a gente chama de fluxo circular de renda em economia, que é muito encaixadinho, né? Muito fechadinho. Ou seja, você tem lá um mercado de bens, um mercado de fatores de produção, você tem famílias de um lado, firmas de outro, pensando no seguinte. Tradicionalmente os manuais de economia trazem o seguinte: olha, quais são os principais problemas econômicos? O que produzir, quanto produzir e para quem produzir? Ok, são problemas reais no mercado. Ou seja, a gente precisa ter demanda, precisa ter oferta, precisa articular a relação entre bens escassos e necessidades que são ilimitadas. Isso é tudo muito bonitinho manualisticamente. Mas, gente, para a economia real e para a economia que envolve bens de valor simbólico, essa discussão de mercado tradicional, ela precisa ser feita no segundo momento. O primeiro momento trata-se da formação dessas demandas e da análise dos resultados associados à formação desse ciclo de mercado. Não adianta nada eu ter uma cadeia produtiva muito bem desenvolvida, coisa que nós não temos, se essa cadeia produtiva ela não estiver focada numa multiplicidade de bens que permitam a escolha. Isso é bem-estar para a economia. Então, alguém que olha isso aqui e diz para vocês: pô, a economia é a ciência que olha para os recursos escassos e articula isso com as necessidades estabelecidas da melhor maneira possível, está tendo uma visão, que é uma visão específica, uma visão positiva da economia, que tem a ver com a forma como as coisas são estabelecidas, mas ao mesmo tempo foca essa discussão em termos muito reducionistas, se você for pensar na formação de valor. E quando falamos de economia da cultura, eu acredito numa economia muito mais normativa, ou seja, que pense em como as coisas poderiam ser e como as coisas podem se estabelecer antes que o ciclo de mercado torne essa produção quase autônoma. E essa é a função, na minha opinião, da política pública. É orientar o mercado. Orientar o mercado não significa pautar o mercado e dizer o que as pessoas devem produzir e consumir. Não. É perceber que existem gargalos muito relevantes dentro do mercado de bens culturais em sentido amplo, em que esses gargalos não podem ser satisfeitos pelo mercado. O fluxo circular de renda para bens culturais ele é inconsistente do ponto de vista da multiplicidade de bens produzidos. Então, ora, se você tem poucos bens, aí eu uso um argumento da economia neoclássica, que é essa economia positiva, que diz o seguinte: se você tem uma indisponibilidade de bens, ou se você tem poucos bens disponíveis, você tem pouco bem-estar. Então, ora, se focamos no bem-estar, temos que pensar em multiplicidade de bens. Por gentileza, pode. Bem, esse é um pouco do que eu já estou falando. Pode passar para o próximo slide, depois vai ficar. A economia, então, gente, ela lida com esses conceitos que são fundamentais. A escassez, por um lado. Ora, porque afinal de contas, ainda que existam uma quantidade de recursos bastante grande, bastante ampla, essa escassez pode ser
relativizada, inclusive, e perceber o seguinte: nós não temos condições físicas de consumir tudo ao mesmo tempo. Não é? Evidentemente que se você pensar que a produção de alimentos no mundo ela é capaz de satisfazer a população mundial, e tem gente que passa fome, pensa, pô, mas é alguma coisa errada. E aí não é no campo da escassez, é no campo da distribuição, que também é um outro elemento importante quando se pensa em economia. A produção, recursos, fatores de produção, necessidades humanas, mas fundamentalmente, quando eu trato de economia da cultura, eu estou falando de escolhas e de necessidades. E essas escolhas, né, a Ana Carla trouxe, por falta de informação minha, não consegui assistir o Gary Becker para essa projeção, eu já vi. Eu estava aqui. Mas enfim, e o Gary Becker é um economista que cunhou o conceito seminal, né, de capital humano, que é um conceito fundamental, que todo mundo foi muito falado aqui, né, nas mesas que aconteceram nesse congresso, sobre capital humano. E o que é esse capital humano? É a formação para a relativização do conceito do capital humano pode ser entendido também como a capacitação para a escolha. Ele se traduz lá em escolaridade, ele se traduz lá, alguns teóricos incluem saúde, alguns teóricos incluem infraestrutura, alguns teóricos incluem a expectativa de vida, quase convergindo para o índice de Gini ou IDH, mas o capital humano é isso, o capital humano capacita, né, essas escolhas, enfim. Então, gente, a economia da cultura, para a economia da cultura é imprescindível esse diálogo com, primeiro, outras ciências, estando na fronteira, né, com elas, mas sem perder as referências fundamentais do que a economia tem produzido em termos históricos até, e que identificam, né, promove uma autoidentificação da ciência dentro do campo da ciência econômica. Então eu costumo dizer que eu sempre estou colocando ali um pezinho na antropologia, um pezinho na sociologia, mas sem perder o meu foco e dizer, poxa, eu sou economista e eu preciso falar disso aqui. Eu não posso assumir o papel de sociólogo, assumir o papel de antropólogo, porque seria uma irresponsabilidade. Então, cada vez mais eu me coloco como alguém que quer usar os instrumentos da economia, sabe que eles precisam ser transgredidos e transcendidos, mas que eu acho que ainda a economia tradicional tem alguns elementos importantes quando se lida com a economia da cultura. Então, toda essa introdução foi simplesmente para... Foi muito legal. Toda essa introdução foi justamente para dizer para vocês que, utilizando essas técnicas tradicionais de formação de indicadores, nós desenvolvemos uma experiência. Pode passar essa aqui, por favor. Pode, isso aí. Anterior. Nós, eu digo, eu, juntamente com um outro professor da URGS, o professor Stefano Florisi, nós desenvolvemos um trabalho em Pernambuco para formular um indicador de avaliação de política cultural. Esse indicador ele nasceu de um trabalho junto com a Secretaria de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para avaliar projeto social, né? Nós entramos num projeto muito bacana que existe lá, uma coisa chamada Rede de Parceria Social, que é um conceito de rede de apoio social em que entram empresas privadas de um lado, organizações do terceiro setor do outro e os beneficiários do projeto completando essa rede. Então, a Secretaria de Justiça tinha uma demanda muito específica de entender em que medida estava sendo efetivo esse programa. Ou seja, será que está valendo a pena? Será que a gente deve levar adiante essa rede? A gente tem conseguido resultados satisfatórios? Nesse sentido, o que se propôs primeiro foi uma análise de custo-efetividade, uma análise bem específica, econômica, que você analisa o seguinte: olha, entrou tanta grana, voltou tanto em imposto, voltou tanto em emprego, voltou tanto em renda, a conta fechou, então ok, é efetivo o programa. Só que a gente pensa, gerou um certo mal-estar em utilizar esse método tradicional para avaliar o seguinte: poxa, as pessoas estão tirando mendigos da rua, as pessoas estão recuperando
usuários de drogas, as pessoas estão capacitando crianças para o trabalho, cursos de língua estrangeira para crianças, enfim. Então, será que é só isso? Quer dizer, será que um programa que se propõe lá a recuperar 20 usuários de crack, que é um grande problema no Rio Grande do Sul, e recuperou 10, será que esse programa não foi efetivo? Quer dizer, você olha lá para as metas e fala, peraí, ano que vem você não está na lista, quer dizer, você teve 50% de efetividade, seu trabalho não é bom. Mas peraí, será que é só assim? Então nós conseguimos, pensando nessas questões, a gente se propôs então a bolar um indicador que levasse em conta sim as metas traçadas, mas que se criasse a possibilidade de analisar alguns qualificadores que gravitavam em torno dessas metas. Nesse sentido, a gente criou lá um indicador chamado Índice de Efetividade Social para os programas. E aí, fizemos esse trabalho no ano passado, e por conta de algumas ações que nós temos em Pernambuco, porque o nosso curso de pós-graduação ele foi reproduzido em Recife, nós fomos chamados pelo governo do estado lá para eventualmente reproduzir isso para avaliar projetos culturais. E foi algo que estava assim caindo de maduro. Poxa, trabalhamos com a economia da cultura, fizemos esse trabalho para projetos sociais e agora surgiu a oportunidade nesse sentido, leia-se, financiamento para poder fazer, que não é um trabalho barato, né? E resolvemos então topar essa parada e fomos para Pernambuco aplicar essa construção desse indicador de avaliação de efetividade de política cultural. Agora eu pretendo focar. Por que é tão importante isso? Sobretudo porque se vive, como a Ana Carla colocava antes aqui, uma carência brutal em termos de dados para a cultura no Brasil. Ou seja, a gente não sabe o que está fazendo. Relativizem o que eu estou falando aqui agora, tá? Eu não estou dizendo aqui que estou criticando o trabalho de ninguém. Eu só estou dizendo que eu, como economista, eu olho para o setor que não tem dados, eu não conheço o passado. Se eu olho para o setor que não tem dados, eu tenho dificuldade de apresentar o futuro. Fundamentalmente é isso. Veja lá, você tem o setor industrial. Você conhece todos os gargalos da indústria em quase todos os estados do país. Então você sabe que uma política ela pode ser orientada. E uma política orientada, quando se conhece os gargalos, é uma política que economiza recursos. E a gente volta lá no estudo da escassez, e você pensa, os recursos, ainda mais os recursos públicos, são escassos pra caramba. Tem muito custo de oportunidade associado, ou seja, se você usar o recurso para um fim específico, automaticamente você não vai usar de novo a escassez. Automaticamente você não pode mais usar esse recurso para outras demandas específicas. Seja lá combater a fome, enfim. Então, é muito delicado lidar com recursos públicos e você precisa de uma atuação mais cirúrgica. E para ter essa atuação mais específica, mais focada, é fundamental que você conheça a realidade. E os dados traduzem sim a realidade. É uma realidade limitada, uma realidade específica? É. Mas é um componente da realidade importante. Então, nesse sentido, eu acho que a maior importância de conseguir formular um indicador para avaliação de política cultural está associado à possibilidade de você ter um certo mapeamento do setor cultural enquanto mercado, enquanto cadeia e enquanto setor econômico que tem vida própria e que precisa ter sua estrutura de demanda e sua estrutura de oferta mapeadas. Então acho que isso é a fundamental contribuição. Então nós começamos a projetar esse trabalho em Pernambuco no sentido de, primeiro, tentar compreender, em uma análise um pouco até censitária, como é que era o perfil das atividades culturais no Estado, ou seja, quem ia, qual é a classe social, qual é a faixa de renda, qual é a escolaridade, por que ia, quer dizer, se havia algum reconhecimento, será que o sujeito de Nazaré da Mata, que é a terra do Maracatu, ele se reconhecia naquela atividade? Ele dizia, não, eu vivo em Nazaré da Mata e eu reconheço o Maracatu como a minha vantagem comparativa cultural. Será que isso é verdade? Será que existem escolas de formação? Chamar o Obama aqui, lembra? Será que existem escolas de formação
de capital humano para a cultura. Quer dizer, todos esses dados censitários que o governo de Pernambuco não tinha domínio e seguramente, gente, a maioria dos estados, para não dizer todos, assim, não tem domínio sobre isso, né? Uma análise censitária do seu mercado de cultura, esse mercado direto, esse mercado primário. Oi? Acho que não tem, né? Eu não quis dizer nenhum, porque depois levanta a mão alguém aí. Não, lá no Acre, não sei, não. Não tem. O Acre existe, né? Mesmo existe. Não tem alguém no Acre aqui? Enfim. Então, gente, o que a gente conseguiu elaborar enquanto método lá, né? Nós aplicamos então essas pesquisas quantitativas, que eu estou falando aqui, ou seja, primeiro uma análise de cunho censitário, depois uma pesquisa quantitativa, que tem a ver com o seguinte: a pesquisa quantitativa é justamente essa, ou seja, quanto entrou de grana, quanto voltou de grana para o governo, isso justifica uma política. Porém, o quantitativo só ele é muito restritivo quando se fala de cultura, assim quando se fala de mercado social. Então, nós criamos um método quantitativo que permitia, junto com essa análise de cunho censitário, formular esses indicadores de avaliação e acompanhamento de projetos culturais. Você pode passar, por favor? Os resultados, e alguns que eu já falei agora, né, a possibilidade de conhecer como é que é a dinâmica dos fluxos desse mercado cultural, como é que é a dinâmica das dificuldades que os próprios agentes trazem, que compõem, são os agentes, os atores dessa política cultural, quais os caminhos e as relações entre o valor simbólico e o econômico, no estrito senso, dentro da economia da cultura, como é que anda a infraestrutura. Tem coisas, por exemplo, assim, a gente foi a certos lugares que tinha lá um projeto financiado pelo governo de Pernambuco para fazer um desfile de um bloco de carnaval em Bezerros, que é uma cidade do interior do estado, num galpão como esse. Você chegava lá, não tinha um galpão. Você, como assim? Não, porque o galpão caiu semana passada e agora a gente vai fazer na rua mesmo. Quer dizer, como é que está a infraestrutura, que é um componente fundamental também do mercado, do mercado, eu chamo de mercado, do campo da distribuição e execução de cultura, né? Enfim, e sobretudo também para conhecer esse banco de dados. Pode passar, por gentileza? Bom, o que a gente considerou então para esse indicador? Antes, você passa para o próximo slide, depois a gente volta nesse. Isso aí é o tal índice de efetividade. Vejam vocês. Na verdade, gente, a proposta então é traduzir aqueles indicadores que são indicadores qualitativos. Não se assustem, isso é muito simples, Mas é muito simples mesmo. É trivial, é verdade. É verdade, vejam só, depois a gente vai voltar lá, vocês vão ver como é trivial mesmo. Então, assim, a nossa ideia foi traduzir aqueles indicadores qualitativos e alguns outros quantitativos num indicador que pudesse, primeiro, permitir que o gestor de cultura tivesse a condição de entender qual o caminho, quais os qualificadores daquele projeto que deu certo. Ok, alguém deu certo, alguém teve uma baita de uma efetividade. Então, quais são as características daquele projeto que deu certo? O que aconteceu com ele? Será que ele atraiu voluntários? Será que ele atraiu recursos financeiros externos que não são incentivados? Será que ele atraiu instituições parceiras para fazer seu projeto? Será que ele formou capital humano? Será que ele promoveu sustentabilidade cultural? Será que havia uma percepção boa dos agentes envolvidos com relação àquele projeto dentro daquela localidade? Então veja só, tudo isso se articula e a gente pode aí dar uma brincadinha de economista, mudar as ponderações. Quer dizer, se eu acho que naquela localidade um projeto deve levar mais em conta a sustentabilidade cultural e ambiental, eu vou lá e boto um peso maior no item sustentabilidade. Enfim, mas aí começa a complicar um pouquinho, mas até então é trivial. Você pode voltar ali para o próximo, então? Veja só. Aquela equação, cada item daquela equação é traduzido por isso aqui. Primeiro, metas atingidas, que é o resultado obtido em relação às metas traçadas. Todo projeto cultural tem meta, né? Esse congresso tinha uma meta de trazer palestrantes para cá, enfim. Viemos, a meta foi cumprida. Trazer público, vocês vieram, a meta foi cumprida. Com relação a isso, a gente começa a ter uma variável um pouco mais objetiva. Essa é uma variável quantitativa, ou seja,
projeto tinha como meta a execução de 3 shows de maracatu. Vamos lá ver se ele executou os 3 shows ou não. Ah, executou 2? Bom, não atingiu a meta. Agora, não ter atingido a meta, será que quer dizer que não foi um sucesso? Um fracasso? Aí vamos ver. Vamos começar os qualificadores. A gente considera um qualificador a alavancagem financeira. O que é alavancagem financeira? É a disposição em buscar recursos que não sejam simplesmente os recursos públicos que estão envolvidos naquele projeto cultural. Ou seja, manter na comunidade é o seguinte: quem é que pode apoiar em troca de propaganda, em troca de colocação social em termos de apoio àquele projeto específico? Enfim, entendemos que é um elemento importante, porque aí se monta o caminho da sustentabilidade. Porque eu, como economista, isso, até alguns governos têm dificuldade de entender isso. Eu acho que os projetos eles têm que ficarem livres, eles têm que ir embora do governo. O caminho natural é esse. O caminho saudável, sadio, é que eles sejam apoiados um ano, articulem meios para se tornar sustentáveis e façam a sua vida e outros entes. E assim a gente vai formar um mercado. Agora, eventualmente a gente tem problemas políticos de ver o seguinte: bom, como é que eu vou perder o domínio sobre a política cultural enquanto governante? Tem essa dimensão, mas isso são outras questões. Vamos tratar aqui em termos saudáveis e teóricos, assim, né? Bom, continuando. Como é que eu estou de tempo aí? Acho que eu estou... Quanto tempo ainda? Só uma parada técnica. Só um dia, né? Tá bom, então depois tu me vê. Então assim, você tem lá também a atração institucional, é o que eu falava. Atrair instituições... Tá, obrigado. Atrair instituições é importante para a consecução dos projetos e para esse caminho de sustentabilidade. Percepção dos agentes. A gente criou uma ponderação entre a percepção, no caso do carnaval específico, que é o primeiro ciclo que nós estamos avaliando lá em Pernambuco. Quer dizer, já avaliamos, né? A gente criou uma percepção que era do gestor, do brincante, que é como eles denominam quem está executando, quer dizer, o cara que dança o maracatu, o cara que, enfim, o cara que é o papangu, que é um outro, que são lindos os papangus, por sinal, são quase uns títeres, né? Muito bonito aquilo. Enfim, e essa percepção ampla a gente traduz isso num outro índice que vai formar esse indicador de efetividade cultural. Um outro elemento que eu realmente gosto muito chama-se fortalecimento da entidade executora. Tem a ver com um conceito econômico chamado de externalidades positivas. Ou seja, qual é o objetivo principal quando uma entidade executa um projeto cultural? É executar aquele projeto. Ou seja, o objetivo principal de quem organiza uma peça de teatro é organizar a peça. Agora, a cada peça de teatro que as entidades organizam, fica um saldo de capacitação, de experiência, de formação de certas sinergias, de conhecer até os fornecedores, de conhecer como o caminho para uma peça atrair mais público ou menos público. Esses elementos podem ser tratados como externalidades positivas na economia, ou seja, que não tinha a ver com aquela relação principal, mas ficam de saldo positivo. E isso vai fortalecendo a entidade, isso vai permitindo que a entidade crie, inclusive, capital social, ou seja, se ela está executando uma peça de teatro, ela começa a conversar com pessoas do setor. E aí começa a se criar um ciclo que vai ser um elemento muito importante nesse caminho da sustentabilidade. Um outro elemento que eu considero aqui é a alavancagem de voluntários. Esse é um elemento um pouco que eu particularmente sempre repenso ele quando eu vou construir um indicador para avaliar a política cultural, porque, na verdade, ele pode ser mal interpretado. Quando eu falo de atração de voluntários, eu não estou graduando isso positivamente no índice para incentivar que as ações culturais sejam capitaneadas por voluntarismo. Não é isso. Eu estou querendo compreender um pouco se, como são projetos públicos, a princípio esse índice foi criado para avaliar ações públicas, é desejável que a comunidade se envolva. É desejável. Nesse sentido, é desejável
a atração de voluntários espontâneos, mas não que os projetos se convertam em puro voluntarismo, porque isso nega, acho que o princípio de se formar um mercado mais completo, um mercado mais de bom capitalismo na cultura. Né? Por último, e não menos importante, o que a gente considera como sustentabilidade econômica e cultural. Tem a ver com manutenção do patrimônio histórico, aproveitamento de sinergias identitárias, é o que eu falava das vantagens comparativas culturais das regiões, e que a Ana Carla muito bem coloca isso, não vou nem avançar agora nisso. Fortalecimento de cadeias produtivas, e aí as cadeias tradicionais produtivas da economia, ou seja, a geração de emprego, geração de renda, porque são os multiplicadores, né? Ou seja, você faz você faz um filme no interior, e até já escrevi um artigo sobre isso, você faz um filme numa cidade do interior do estado, a menor cidade do Rio Grande do Sul chama-se São Vendelino, tem 823 habitantes, fica do lado de Bento Gonçalves, uma região linda. Então você faz um filme ali, como foi feito parte do Anaída nas Missões foi filmado lá em São Vendelino, você leva um saldo, quer dizer, o cara da vendinha da esquina começa a vender mais naquele período de filmagem. O cara da venda da esquina vende mais, o cara do hotel começa a hospedar gente, que dificilmente ele conseguia fazer isso. Por sua vez, abre a demanda por mais um recepcionista, e o cara da vendinha também precisa de mais um funcionário para ajudar ele naquele período. E aquele cara que arrumou um emprego ali na vendinha em função do filme que estava sendo locado lá, começa a poder comprar material escolar de melhor qualidade para seus filhos, que por sua vez alimenta um pouco mais de lucro para o dono da papelaria, que por sua vez começa a frequentar um restaurante um pouco melhor, e aí isso não tem fim, são os multiplicadores econômicos. Então, esse lado de fortalecimento de cadeias produtivas tradicionais também é importante, também deve ser graduado. E por último, também a cultura como revitalização urbana, que, enfim, a Ana Carla é especialista nisso. Também um pouquinho, né? Eu tenho lidado um pouco marginalmente com isso, mas é um elemento fundamental. Eu sempre cito um fenômeno que existe em Porto Alegre. Vocês imaginam que o centro de Porto Alegre tem uma rua chamada Rua dos Andradas, que é o coração do centro da cidade, que até 1995 ela tinha apenas um equipamento cultural mais consistente. E olha que o centro de Porto Alegre é um centro muito diferente, porque ele é habitado pela classe média, é um centro que tem vida, ele é seguro, as pessoas moram lá. Ele tinha um equipamento cultural que era o MARG, Museu de Artes do Estado, que estava meio desativado. Entre 95 e 2000, em 5 anos, e isso foi um processo que teve um pouco de política pública na formação disso aí, mas um pouco de, assim, condições de aproveitar certos prédios que estavam abandonados, que se formaram um pouco, eu não diria por acaso, é muito forte dizer, mas não houve uma política concentrada e focada nisso. Houve ações públicas e privadas esporádicas que, por externalidades positivas também, acabavam, olha, já tem um equipamento cultural, vou fazer um próximo ali, porque as pessoas já estão se deslocando, o centro tem esse perfil. E, gente, entre 95 e 2000, naquele perímetro, num perímetro de 8 ou 10 quadras na Rua dos Andradas, surgiram a Casa de Cultura Mário Quintana, que talvez seja o principal equipamento cultural do centro da cidade em termos de inclusão social, onde era um prédio de um grande hotel chamado Hotel Majestic, em que o Mário Quintana viveu lá nos últimos anos da sua vida. Então o Hotel Majestic estava lá abandonado, só tinha prostituição no Hotel Majestic, fizeram a Casa de Cultura Mário Quintana. No banco, no prédio do antigo Banco do Comércio, que foi o primeiro banco depois do Banco Pelotense, do Banco em Pelotas, o segundo banco primeiro banco da capital, o segundo banco do estado, foi feito o Santander Cultural, nesse período de 5 anos. Lá numa usina, na ponta da Rua dos Andradas, no final dela, uma vista linda para o rio, cartão postal de Porto Alegre, que é aquela chaminé na entrada, foi feito a usina do gasômetro. Mais, um pouco mais próximo lá da Casa de Cultura, eu deveria ter trazido uma aqui. Próximo lá da Casa de Cultura, o Centro Cultural Érico Veríssimo. Do lado do Marques, onde era um prédio dos Correios, foi feito o Memorial do Rio Grande do Sul.
Então, quer dizer, equipamentos culturais que se aproveitaram de créditos históricos, em 5 anos mudaram o perfil daquela faixa do centro da cidade. Trouxe gente para lá, mais pessoas habitando aquele lugar. Trouxe, inclusive, agentes que, meio que no subterrâneo, começaram a ganhar vida ali, camelôs, e camelôs vendendo livros, vendendo artesanato. Quer dizer, muito legal a forma como isso se constituiu, e é sim a revitalização urbana vinda da economia da cultura. Bem, mas como a gente está falando do indicador aqui, você pode passar por gentileza? Bom, esse indicador, pode voltar ali, por favor? Esse indicador, então, que leva em conta todos aqueles aspectos que eu falei antes, traduzidos em números, e a gente faz um exercício estatístico e econométrico para transformar, por exemplo, aquelas ponderações de percepção. Lá a gente faz uma gradação, ou seja, olha, o gestor entende que o projeto foi muito satisfatório, então ele tem 1 em percepção. Só que, o gestor que está fazendo o negócio, naturalmente, há uma tendência a dizer, não, estava legal no projeto. Então o que a gente faz? A gente testa e condiciona essa percepção do gestor com a percepção do usuário. Né? Então, automaticamente as variáveis se controlam. Então a gente cria um controle econométrico das variáveis que permite a tradução dessas variáveis qualitativas num númerozinho. E por que é importante o número? Traduzir tudo aos números é um erro gravíssimo. Né? Como o Oscar Wilde dizia que o verdadeiro ímpio é o que conhece o preço de tudo e o valor de nada. Mais ou menos isso. Mas, por outro lado, de novo, eu reforço, nós precisamos ter um mapeamento, nós precisamos ter números para chegar na Secretaria de Fazenda e dizer o seguinte, olha aqui, esse é o meu mercado, esse é o produto com o qual eu lido. Então o que ocorre? Sim, nós traduzimos em números. Isso é totalizante? Não, isso não é totalizante. Isso representa uma parte da realidade, mas nós precisamos disso para fazer política cultural no campo público, para entender o mercado cultural no lado privado, para gestores como vocês, acho que a maior parte do público aqui de certa forma lida com gestão e produção cultural, entenderem até onde estão os nichos para serem trabalhados, articulados com uma política pública ou não. Então nós precisamos desse número. Então por isso nós nos propusemos então a criar esse mecanismo de avaliação. Então, esse índice nós vamos aplicar, e já aplicamos para o Carnaval de Pernambuco, para num total de 15 cidades e quase 200 projetos específicos. Então criamos um recorte assim que ele é intraprojeto, ou seja, a gente consegue avaliar a efetividade dentro do projeto. Cada elemento desse dentro de um projetinho específico. Assim como um recorte que a gente chama de horizontal, né, entre todos os projetos, que nos permite resultados agregados. Resultados agregados que vão nos dar uma dimensão totalizante de como anda lá a política cultural. Então, para finalizar, você pode passar. Esse é o exemplo que é um exemplo prático, né, de realmente construção de uma tecnologia e o reforço. Precisamos de tecnologias. Então, é um índice acabado? Não é um índice acabado. Muito pelo contrário. Ele precisa de muitos feedbacks para ser constituído, mas é um passo para a formação de uma tecnologia. Você pode... Então, só para encerrar, esse vai ser um mapa da nossa pesquisa. Né? A gente já avaliou o ciclo do Carnaval, aplicamos também no ciclo das Paixões de Cristo. Agora, em julho, faremos o ciclo de São João, depois festas natalinas e reis, os festivais do programa Pernambuco Nação Cultural, mais os projetos do Funcultura, que é o Fundo de Cultura do Estado de Pernambuco, alguma avaliação sobre os pontos de cultura em termos que é o programa do governo federal, enfim, mais um piloto, que esse de público aqui, eu vou fazer mas eu vou fazer um convite de público aqui, ela não vai ter como negar, para na cara, fazer conosco esse ponto 8, que é um projeto piloto sobre a avaliação de como é que anda a revitalização urbana a partir da cultura no bairro de Santo Amaro, que é um dos bairros mais violentos do Recife, e que tem uma cena musical, uma cena cultural muito interessante no meio
Talvez até esse ambiente muito de marginalidade tenha contribuído para isso, mas isso não é científico, mas enfim, é outra história. Então, a ideia é fazer isso, e esse item 9 a gente está negociando, dá a possibilidade de fazer um estudo comparado também com o Rio Grande do Sul agora, para o ano que vem. Né? Tudo isso é bem provável que seja publicado, a gente está negociando com algumas editoras para no ano que vem, de repente, lançar isso em livro. Mas a ideia fundamental é essa, gente. Eu devo ter estourado o tempo aqui. Então, assim, é possível e é desejável que nós tenhamos um pouco mais de domínio sobre a realidade do que se convenciona chamar de economia da cultura. Né? Isso se tem a partir da construção de dados. De novo, eu reforço. Eu só vou me sentir tranquilo em trabalhar com um pouco mais tranquilo, em trabalhar com a economia da cultura quando, no mínimo, tivermos os principais estados do país com observatórios e banco de dados razoáveis para que isso permita que a gente olhe o passado, olhe o presente, consiga projetar alguma coisa para o futuro, que nós saibamos quais são as nossas demandas efetivas, ou seja, onde é que está, qual é o elo da cadeia que precisa ser incentivado, qual é o elo da cadeia que está se rompendo, qual é o elo que não existe, ou qual é o que existe que pode contribuir, inclusive, né, beneficamente para os outros. E isso é fundamental. Então, acho que minha missão por aí é rodar pelo mundo, pelo Brasil, pelo Brasil, tentando construir um banco de dados para a cultura. Não, isso. Enfim, gente, muito obrigado.